Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, vamos lá e não esqueça de fazer aquele joinha, de dar aquele like e acionar o sininho, tá bom? Ah, e mande também a sua carta. Você não tem uma história? Todos nós temos uma história. Mande a sua história para que eu possa narrá-la também aqui no nosso canal. O endereço é e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando a sua inscrição e a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Inumeráveis. Primeiramente, quero agradecer por você, Eli Correia, estar narrando a minha história. Sempre ouvi o seu programa no rádio, naqueles radinhos de pilha, e hoje te escuto no canal YouTube, contando as histórias da saudade. Me chamo Cleide, e a minha saudade é a saudade de uma pessoa muito importante, de um grande homem que nunca nos deixou faltar nada. Trabalhava como motorista de caminhão e tudo o que podia fazer para nos alegrar, ele fazia. Ele, meu pai, Donizete. Até que veio o Covid. O ano era 2021. Minha mãe ficou com sintomas de resfriado. Passou no médico e foi diagnosticada com crise de rinite. Não nos preocupamos muito. Mas no dia seguinte foi fazer o exame do Covid e o resultado era só para depois de 24 dias. 24 dias. Só que 2 dias depois que a minha mãe foi fazer o exame do Covid, meu pai também acordou resfriado e foi ao médico. E esse, sem querer saber se era Covid ou não, já entrou com o tratamento de Covid. E também fez o meu pai fazer o exame de Covid, que ia demorar, assim como o exame da minha mãe também ia demorar. Bom, mas passado uma semana, ele não teve melhora. Minha mãe sim melhorou, mas meu pai não. Como a onda de Covid era muito grande e estava matando muita gente, então resolvemos pagar um teste de Covid particular. E infelizmente, o resultado desse teste de Covid particular foi positivo. Voltamos ao médico novamente. Ele, papai, não queria, pois disse que já estava tomando remédio, mas eu insisti, pois agora estava confirmado o Covid. O médico estava dando tratamento para Covid para ele, mas não tinha certeza se era, mas agora sim, era positivo. E foram receitados novos medicamentos, porém, nada do meu pai melhorar. Se passou mais uma semana, passei na casa dele no domingo e ele estava com febre. Mas não quis ir ao médico no domingo, naquele dia. Disse que se ele não estivesse bem, iria no dia seguinte, na segunda-feira. Na segunda-feira, ele me ligou e pediu para que eu viesse correndo, para que eu o levasse ao médico. Eu fiquei preocupada, pois ele dirigia sem precisar de nós. Ele só tinha 65 anos e não era de ir médico, não era de pedir para ninguém. Só que agora ele me ligou e pediu para que eu o levasse. Chegando na UPA, o médico viu a saturação em 3 aparelhos e todos os aparelhos constataram saturação de 65, 67, 65. Aí o doutor já pediu que nós fôssemos direto para o hospital e fizesse uma tomografia. E já pediu para, assim que chegássemos no hospital, para que eles verificassem novamente a saturação dele, pois ele achava que os aparelhos estavam com problema, pois a saturação do meu pai estava muito baixa. Ele falou: olha, assim que vocês chegarem no hospital, já pedem para eles dar uma olhada na saturação, que eu estou achando que os aparelhos aqui estão com problema. E chegando no hospital, eu já fui falar com a médica. A mesma veio rápido, viu que realmente a saturação do meu pai estava baixa demais. Então ela já colocou ele no oxigênio. Nesse momento, elas pediram para que eu saísse da sala. Ela,
a médica, as enfermeiras pedindo para que eu saísse da sala. Eu fiquei esperando das 10h30 até 15 horas, até as 3 da tarde. Foi quando meu irmão chegou e ficou com ele, esperando o resultado da tomografia. Aí foi constatado uma ferida no pulmão, um possível enfisema pulmonar. Então o médico achou melhor que ele ficasse internado para o tratamento por 1 ou 2 dias. Mas na terça-feira fomos informados que o caso era mais grave do que imaginavam e que possivelmente precisariam entubá-lo e que eles estariam dando ao meu pai o melhor tratamento possível, que ficássemos tranquilos. Esse dia foi a última vez que vi e falei com meu pai. À noite ele já estava entubado e seria transferido para a UTI. Porém, antes de ser transferido, fomos conversar com o médico à noite, mas já era outro médico, que por sinal não merece ser chamado de médico e nem de doutor. Ele nos deu a pior notícia, como se papai fosse, sabe, qualquer coisa, um objeto qualquer. Assim, friamente ele disse: seu pai acabou de sofrer uma parada cardiorrespiratória e, se sobreviver, pode ficar em estado vegetativo. Peraí, doutor, o senhor pode repetir isso? É isso que eu falei. Ele acabou de ter uma parada cardiorrespiratória e, se ele sobreviver, poderá ficar em estado vegetativo. Nossa, se ele sobreviver, poderá ficar em estado vegetativo. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e o médico falou assim, mas assim, numa boa, como se não fosse nada, como se meu pai não fosse ninguém, fosse uma coisa. Na quinta, eu fui na UTI e uma médica, essa sim, humana, muito humana, explicou que se meu pai sobrevivesse, realmente ele poderia ficar em estado vegetativo. Então pedimos a essa médica que ela e os colegas fizessem o melhor por meu pai, mas que, se fosse para ele ficar sofrendo em estado vegetativo, então que Deus o recolhesse. E na sexta-feira, 29 de abril de 2021, perdíamos então o nosso guerreiro, o meu herói, o meu pai. Eu revivo todos os dias esse momento. Eu sinto uma faca sendo enfiada no meu coração, ou uma faca enfiada no meu peito. Eu mando essa carta para fazer uma homenagem, para que meu pai saiba onde ele está, que ele sempre estará no meu coração. E que ele, mesmo ausente aqui, não é esquecido e jamais será esquecido. Então, que saudade de você, papai Donizete. Que saudade de você. E eu gostaria, Eli Corrêa, que ao terminar essa minha carta, você lesse o poema de Braulio Bessa, cantado por Chico César, chamado Inumeráveis. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai do Pedrinho. O Bruno Campelo seguiu-se caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. A diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu-se doar. Horácia Coutinho e o seu dom de cuidar de cada amigo e de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba a sambar. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa
e presente. Se números não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador, que na pandemia parou de sonhar. A avó da Camille não vai lhe abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Vilma Bassete, vó especial, para netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso, não seja tão diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E meu Donizete, mais um nome dentre milhares de vítimas, era motorista de caminhão e era meu pai. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Cleide Regina Batista. Essa é a minha história. História que a Covid, que a vida escreveu. Que saudade de você! Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Inumeráveis. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.